todos, o meu nome é Rui Minhá, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Venho só aqui gerir aqui a sessão de hoje, dedicada a investigar na Europa com o Horizonte Europa, em especial ao programa Teaming. Dou primeiro aqui as boas-vindas para a ação de abertura ao professor José Paulo Esperança, vice-presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Professor, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão. Eu vou só dar-vos algumas notas introdutórias de natureza mais geral relativas ao Horizonte Europa, em que o Teaming é um programa muito específico e em que temos a felicidade de ter dois especialistas no tema, a professora Cláudia Cavadas, da Universidade de Coimbra, e o professor Nuno Ferrand, do Biopolis, e que representam, no fundo, os dois grandes programas que foram vencidos por Portugal e que, pela dimensão que eles têm, permitiram que Portugal ficasse bem no mapa deste programa. Eu gostaria só de dar aqui algumas notas muito genéricas sobre sobre um pouco para tentar enquadrar um pouco este aspecto portanto, iria começar por abordar um pouco algumas das inovações do programa do Horizonte Europa. Portanto, o Horizonte Europa é evidentemente um herdeiro dos programas quadro, que era o FP7, que era o anterior, que relativamente aos quais Portugal teve uma evolução crescente. Inicialmente, nós começámos por ser contribuintes líquidos, isto é, dávamos um pouco mais do que recebíamos, do que a nossa comunidade conseguia obter em processos competitivos, mas as coisas melhoraram muito nos últimos anos e, efetivamente, nós estamos neste momento numa situação que já é muito superior à nossa contribuição. Portanto, Portugal tem um peso, neste momento, de qualquer coisa como 1,4% do orçamento comunitário, agora que saiu o Reino Unido, era 1,25%, uma coisa deste tipo, e nós conseguimos ter um peso de 1,6%. E temos um objetivo muito ambicioso, que é chegar aos 2%. Digamos, essa até ao longo do programa, nós gostaríamos de conseguir captar um volume maior de fundos. E este programa é um programa muito importante, porque é um dos programas em que nós temos tido uma posição mais conseguida e, portanto, temos de facto que é um grande desafio que também nesta área nós tenhamos uma posição bastante substancial. O programa, o Horizonte Europa, tem algumas diferenças relativamente aos programas anteriores, tem um foco muito maior e tem nomeadamente uma entidade, um modelo que é original ao nível das missões. As missões são uma das áreas que foram criadas de novo, são uma inspiração de uma economista italiana, mas que reside na Inglaterra, que é a Mariana Mazzucato, e o anterior comissário europeu português, o Carlos Moedas, fez uma grande... articulou com essa economista, digamos, muito este modelo e é uma das originalidades, digamos, do novo programa. E é importante termos atenção a isso porque as missões são inspiradoras e são programas com objetivos muito concretos. Portanto, a Mariana Mazzucato é uma estudiosa do papel dos fundos públicos e da contribuição pública para o financiamento da ciência. Ela tem, nomeadamente, um livro importante em que explica que grande parte da inovação que houve, mesmo das grandes empresas americanas tecnológicas, deve-se essencialmente a investimentos públicos que viabilizaram esse modelo e que o investimento na ciência torna-se muito mais útil se tiver um foco claro. E, portanto, houve um grande debate que levou ao desenho de 5 missões. Em todas as missões tivemos um português, um cientista português que esteve sempre
em cada uma delas. Portanto, digamos que Portugal tem um know-how, eu diria, bastante bom relativamente às missões. Mas o que me parece a mim importante, e portanto as missões têm muito que ver também com o Green Deal e com condições climáticas. Há uma que é um pouco específica, que é do cancro, que inicialmente era até para ser cancro em crianças, mas depois teve um âmbito um pouco mais largo e efetivamente tem objetivos muito claros na minimização do sofrimento e dos problemas que a doença traz. E depois há outras missões na área dos solos, na área do clima, na área das cidades, na área dos oceanos. Estas missões, e há uma palavra que é importante que eu gostaria aqui de referir, que é o conceito de sinergia. Ou seja, as missões têm, cada uma delas, eu já vou falar um pouco mais de valores, tem cada uma delas sensivelmente 1 mil milhões de euros disponíveis para o programa de 7 anos. É considerado são considerados programas relativamente pequenos, mas têm um aspecto muito importante porque são inspiradores de todos os outros. E tal como em muitas candidaturas nós temos que referir os objetivos de desenvolvimento sustentável que os programas efetivamente têm, também esta perspectiva da ligação às missões e do contributo para as missões é muito importante, porque a ideia é de que o investimento direto nas missões seja depois alavancado por todos os outros programas. Portanto, desde logo, os programas normais dos 3 pilares e também, nomeadamente, a questão das parcerias, que são também instrumentos que envolvem mais recursos dos próprios países, mas que são bastante importantes. Os 3 pilares fundamentais são, obviamente, o pilar da ciência excelente, o pilar 1, que já agora gostaria de referir que, do ponto de vista da nossa estrutura interna, em Portugal, é diretamente apoiado ou gerido pela IFCT e, portanto, o Rubunhá é um dos National Contact Points deste programa e, portanto, juntamente com o David Marçal, são os vossos interlocutores para a relação com estes programas. Depois, portanto, digamos, é a questão da ciência fundamental, da ciência excelente, que está essencialmente neste programa. Embora também a perspectiva da aplicação também tenha vindo a ser desenvolvida nesta área, em alguns dos instrumentos que nós temos aqui. Depois há o pilar 2, que é obviamente aquele que procura que a ciência permita reforçar a competitividade da Europa e, portanto, naturalmente, o programa do Horizonte Europa é apresentado como um programa de grande dimensão, mesmo comparado com as grandes potências, digamos, no financiamento da ciência, que são os Estados Unidos e a China, e, portanto, está organizado por clusters que têm objetivos específicos e que procuram o desenvolvimento dessas áreas. Depois há o pilar 3, que tem que ver com a inovação e com a transferência para PMEs, apoio financeiro ao desenvolvimento das empresas, etc. E há uma quarta dimensão, que está ali em baixo, que é o 4º pilar, onde, de facto, este programa se insere. E portanto, o objetivo aqui é um bocadinho combater as desigualdades que ainda existem no tecido europeu ao nível do desenvolvimento científico. E, portanto, é um programa de widening em que as nossas instituições têm aqui oportunidades exigentes, mas importantes. Gostaria só de vos dar aqui uma perspectiva sobre os valores que estão envolvidos nestas áreas. Portanto, só para termos aqui algumas pistas. Portanto, temos aqui 95,5 mil milhões. Isto teve enorme discussão, enorme debate, até que finalmente se assentou neste valor. E vemos que o que são os grandes objetivos nacionais nesta matéria? Seria, portanto, termos sensivelmente 2%, ou seja, atingirmos neste período 2% disto, ou seriam 2 mil milhões. O que seria, de facto, algo que é muito exigente em termos da nossa comunidade. Temos de fazer um grande esforço se quisermos, de facto, para podermos atingir esse objetivo. A ciência de excelência tem sensivelmente, no total, 25 mil milhões, portanto, cerca de 25%.
Depois há um pouco mais para o pilar 2, e como vemos aqui, os temas ambientais, o digital, a área do digital e a área do clima são os dois mais importantes nesta área, portanto tem cada um 15 mil milhões. Depois a parte da inovação tem uma verba também bastante significativa, e aquilo que nós estamos a falar é aqui do lado direito o widening, que tem 3 mil milhões. Pode parecer relativamente pouco no meio deste conjunto, mas é muito importante, e para nós, sobretudo porque, digamos, a competição, eu diria, é muito mais feroz noutros produtos, noutros instrumentos, do que é neste. Aqui também, obviamente, é uma área em que temos que ser muito exigentes, e daqui a pouco já vamos ver quais são os aspectos principais que temos que seguir, mas, de facto, é um instrumento onde nós já temos uma experiência interessante, mas onde temos oportunidades para reforçar. Agora um pouco, portanto, no pilar 1, temos aqui 4 instrumentos fundamentais: as famosas bolsas Marie Curie, o European Research Council, que são, de facto, programas de grande dimensão, de 2, 3 milhões de euros, e, portanto, são e de um prestígio muito considerável. Por exemplo, um dos aspectos interessantes é que alguns dos beneficiários destas bolsas foram depois ganhadores do Prémio Nobel, e, portanto, há uma... Enfim, também houve prémios Nobel que depois candidataram a este programa, mas essa já é a parte fácil. A parte difícil é, efetivamente, partir daqui para o Prémio Nobel. Bom, depois há apoios às infraestruturas de investigação e, naturalmente, a participação no widening e no reforço da European Research Area. Ok. Depois, o grande objetivo destes instrumentos é muito o da internacionalização e da criação de redes. Portanto, no fundo, aqui estamos a falar da parceria entre instituições de grande prestígio dos países mais avançados do ponto de vista da produção científica e, efetivamente, com objetivos como sejam a atração e o desenvolvimento de talentos, o desenvolvimento institucional e, digamos, ganhar experiências para obter outro tipo de financiamentos complementares e outro tipo de sinergias. Portanto, aqui aquilo que se pretende é ter recursos humanos, desde logo, portanto as pessoas são fundamentais, estratégia institucional, desenvolvimento aqui dos ecossistemas e as sinergias nas diversas fontes de financiamento, que é de facto uma das áreas fundamentais nesta matéria. Enfim, talvez para caracterizar um pouco este aspecto, uma preocupação muito importante hoje em dia na União Europeia e que também foi muito tratada durante a presidência portuguesa é naturalmente a questão das carreiras científicas, e é obviamente uma área que é absolutamente fundamental para evitarmos os problemas relacionados com o brain drain e naturalmente a Europa, como espaço aberto, fica muito satisfeita e muito feliz quando consegue captar talento também de outras regiões. Evidentemente, todos nós sabemos que o nosso sistema ainda tem fragilidades e portanto, o que pudermos fazer nesta matéria é muito importante e, naturalmente, estes instrumentos, até pelas verbas que estão envolvidas, podem ter aqui um contributo muito importante para esta área. Naturalmente, aspectos como a mobilidade entre setores, a própria interdisciplinaridade, etc., são questões também muito importantes e, portanto, estamos a falar aqui o desenvolvimento e a capacitação das instituições passam também muito por ter colaboradores de origens diferentes e com competências diferentes e complementares. Portanto, nesse aspecto são muito importantes. E ter, obviamente, redes. Aliás, isso é uma realidade em Portugal, se quiserem, só numa questão um pouco mais distante, mas que era bastante curiosa. Nos anos 80, quando eu estava em Itália, eu recordo-me de se ter comparado, por exemplo, a mobilidade dos portugueses com a mobilidade dos holandeses. E para os holandeses havia sensivelmente 5% de holandeses que não saíam do país pelo menos uma vez por ano. Nos portugueses havia 30%.
que saíam do país uma vez por ano. Portanto, obviamente, a nossa exposição e a nossa, em termos internacionais, é muito importante. E na ciência, esse aspecto é ainda mais importante e, de facto, a criação de redes e o estabelecimento de redes é absolutamente fundamental. Bom, sinergias, já falei um pouco sobre isso, portanto, a necessidade de juntarmos esses vários instrumentos. Era, no fundo, só este conjunto de ideias muito breves que eu gostaria de vos deixar, porque este programa é um programa, de facto, muito focado, muito específico, mas que que pode ser muito interessante para nós. Naturalmente, os objetivos de ter parceiros excelentes, ter uma estrutura muito forte e termos capacidade de preparar um bom programa, porque normalmente aquilo que é necessário fazer é primeiro fazer um plano de negócio, uma espécie de business plan, que, de certa forma, faça a concepção. Há duas fases de financiamento, uma primeira para a elaboração do projeto e outra depois para o desenvolvimento de competências. E esses passos são passos exigentes, mas sobre isso vamos ter, de facto, especialistas para falar connosco. E, portanto, eu dava desde já a palavra à professora Cavadas, da Universidade de Coimbra, vice-reitora da Universidade de Coimbra, que nos vai, a professora Cláudia, que nos vai falar com mais detalhes sobre a experiência da Universidade de Coimbra e depois teremos a experiência da Universidade do Porto com o professor Nuno Ferreira. Posso aqui. Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, queria agradecer o convite, tanto em nome da Universidade de Coimbra. José Esperança, obrigada pelas palavras amáveis. O Rui Minhá, que obrigou que estivéssemos aqui. Infelizmente, o Rodrigo Cunha, que é o investigador responsável por este projeto, não podia estar, mas fazendo nós uma equipa na Universidade de Coimbra, portanto, vim eu representar também para vos falar um bocadinho da integração deste projeto e dentro da instituição. Portanto, ou seja, vamos apresentar um bocadinho o projeto em si, a organização. O passado não estive envolvida, portanto, este ano também gostava já de dizer desde o princípio, não estive envolvida no passado na implementação, mas claro, conhecendo o projeto, também se consegue perceber, consigo dar o meu contributo em algumas dificuldades. Portanto, tive várias pessoas dentro da Universidade de Coimbra envolvidas, o João Malva, mais recentemente o Rodrigo Cunha, e claro, foi muito importante aqui outras pessoas, nomeadamente o anterior reitor e também a Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, a doutora Ana Abrunhosa, que deu todo o apoio. Só para dizer que estes projetos são realmente muito importantes, mas têm um lastro muito grande para se conseguir chegar aqui hoje. Portanto, eu basicamente transporto aqui a informação que vamos recolhendo, que tenho recolhendo como vice-reitora de apoio à implementação do projeto. E nesse aspecto só queria... O José Esperança já falou uma série de coisas, que vou talvez repetir um bocadinho. Antes de passarmos a primeira fase, passámos a segunda fase, portanto, começou o projeto propriamente dito, começou em janeiro, portanto, janeiro de 2020, e do projeto vamos chegar ao Centro de Excelência em Envelhecimento. Portanto, esse é o objetivo. Claro que, como eu disse há pouco, é muito importante pensarmos no local, no ecossistema, no background, o que está para trás, dentro da área. O consórcio internacional é crítico e o consórcio internacional não aparece do nada, como todos sabemos. Eu acho que isto também é quase falar para convertidos. Nós todos sabemos que é muito importante as relações anteriores em projetos passados, em atividades passadas, para conseguir ganhar essa confiança. E claro que o apoio, o suporte institucional ou das várias instituições envolvidas é crítico, é mesmo muito importante para se conseguir levar a bom porto. Ou seja, isto torna-se muito difícil se for um projeto individual, de apenas um grupo, portanto é impossível, porque depois pode ter uma ideia muito boa, mas não está no ecossistema. E claro, é importante o background de financiamento dentro da área que tem que dar robustez ao projeto. Portanto, neste aspecto, fomos afortunados pelo grande apoio da Comissão de Coordenação da Região Centro,
que na verdade o projeto foi submetido pela CCDRC, e sem esse era impossível o próprio projeto e a continuidade do projeto. E há aqui 4 temas, eu não vou falar deles todos, mas que são muito importantes, pelo menos pela minha percepção, dentro deste financiamento e deste específico do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, o MIA Portugal. A excelência, portanto, a contribuição para a excelência, autonomia, portanto, é a autonomia do próprio projeto, do próprio que vai ser o Centro da Excelência, o impacto, que vamos ter o impacto e a sustentabilidade da própria ideia. Então, só para falar um bocadinho do MIA Portugal, começa a ser o primeiro centro de excelência ligado à investigação sobre o envelhecimento, a investigação básica e fundamental, e também que se pretende que seja translacional, que esteja, portanto, será o centro de excelência no sul da Europa. Nesse caso aqui vai ser relevante porque é que será o envelhecimento, porque é que nós focámos na altura no concurso, o envelhecimento. Para mim também é muito fácil de, como vice-reitora para a investigação, e estar a acolher, eu considero uma madrinha deste projeto, né, porque estou para que corra tudo bem, uma vez que eu sou investigadora na área do envelhecimento, consigo facilmente perceber as dinâmicas e as dificuldades e perceber o ecossistema e onde é que nós temos que chegar. Portanto, eu acho que sorte para mim poder ter esta oportunidade. Em relação ao... Desculpem, aconteceu aqui qualquer coisa. Ups. Desculpem que este não é o meu. Em relação ao envelhecimento, só vos dar assim um contexto, ou seja, porque é que nos focamos no envelhecimento. Todos sabemos que tem aumentado a esperança de vida, nós chamamos o envelhecimento 1.0, mas isto não chega porque, à medida que vamos envelhecendo, ou que o tempo vai passando, o número de doenças crónicas existe, vai aumentando, e, na verdade, o passar do tempo, o envelhecimento é o maior fator de risco de várias doenças crónicas. Portanto, digam alguma que o envelhecimento é o fator de risco. Ou seja, se nós não envelhecêssemos, se calhar não teríamos estas doenças. Portanto, a ideia é olhar para o envelhecimento como, e conhecer melhor os processos biológicos e celulares do envelhecimento para evitar a progressão de doenças. Portanto, basicamente é encontrar uma maneira de ter o envelhecimento saudável. Ou seja, só assim de uma forma talvez mais simples. A estratégia, quando olhamos para as várias doenças crónicas, a estratégia de tentar encontrar estratégias terapêuticas para doenças individuais, se nós olharmos para o envelhecimento, se nós conseguimos impedir o percurso do envelhecimento, se calhar vamos conseguir impedir a progressão destas doenças todas. Portanto, isto é um bocadinho a prevenção de todas as patologias. Portanto, o que nós pretendemos aqui com este projeto e com este que será o Centro da Excelência é criar novo conhecimento de excelência na área do envelhecimento, começando pelas bases moleculares e celulares do envelhecimento. Claro que depois temos todos queremos isto, certamente, que é, ou seja, isto é criar mais conhecimento, isto é encontrar mais dias saudáveis, vivermos até mais tarde com dias saudáveis e autonomia das pessoas. Portanto, basicamente, é tornarmos pioneiros e sermos mais saudáveis no futuro. Em relação ao MIA Portugal, os objetivos são diversos. Já vos falei da excelência da investigação, que é a base. Claro que não chega, portanto, tem que ser a excelência da investigação, relacionado com o treino avançado, a inovação e a tecnologia. Temos como parceiro do próprio projeto o Instituto Pedro Nunes, a translação para a clínica e também a relação com a sociedade e o desenvolvimento do chamado Aging at Coimbra, que basicamente é passar todo este know-how para a sociedade. Portanto, ou seja, isto é um bocadinho a visão geral. Resumindo, o MIA pretende ser um hub de inovação nestes 3 pilares: investigação fundamental, investigação translacional e transferência de tecnologia. Portanto, são os 3 pilares importantes. E se olharmos para a cadeia de valor, temos desde o conhecimento básico gerado pelos investigadores e investigadoras que serão contratados. Claro que tem que ter uma base inicial, portanto, eles não vêm e ficam no limbo, tem que estar o ecossistema local, que temos a vantagem, temos o Centro de Neurociências e o CIB, que dão esse acolhimento para a integração desses grupos.
A passagem para a investigação aplicada no IPN e no Biocant, e depois, claro, o Aging at Coimbra para a sociedade. Ou seja, temos aqui toda a cadeia de valor, desde a investigação fundamental até à sociedade. E, neste caso aqui, nós queremos mesmo é tornar um local de excelência para a investigação aberta, open science, inclusiva e sustentável. E com impacto para a sociedade. Portanto, estes são os nossos, o que nos une, e que isto seja, o MIA seja um magnete da investigação no envelhecimento na Europa. Ora bem, então, agora coisa um bocadinho mais concreto. O projeto em si, portanto, o financiamento, basicamente financia recursos humanos, nomeadamente até o conjunto, por isso é que nós usamos aqui este formato mais matemático, o conjunto, um diretor científico, a contratação e a implementação de 7 novos grupos de investigação, portanto, o investigador responsável e a sua equipa, juntamente com o ERAShare. Portanto, o ERAShare é um projeto que dá suporte a aparecer o MIA, no envelhecimento, é o ERAShare na área do envelhecimento, que também será um grupo integrado no MIA, portanto, que é liderado pelo Lino Ferreira, e, claro, todos os grupos na Universidade de Coimbra, neste caso, nos centros de investigação, que dão suporte para que estes grupos comecem. Em termos de parceiros internacionais, os escolhidos foram aqueles que já existia relacionamento, que trabalham em envelhecimento e que são líderes na área. Portanto, este foi, e claro que já se tinha começado em ter atividades juntas, em projetos em conjunto, orientações em conjunto, portanto, eram parceiros que tinham lógica. Portanto, o ERAShare, já vos falei. Em termos de organização, é um projeto normal de coordenação, desenvolvimento científico, advanced teaching, inovação e tecnologia, translação e clínica, portanto, tudo o que é o normal de um work package do projeto. O que eu gostava agora de salientar é o que eu acho que é crítico e relevante e que é neste momento quase uma das minhas funções, é garantir a autonomia do MIA Portugal. Ou seja, e o que é pressuposto é a autonomia, quer na parte dos recursos humanos, no recrutamento, a parte componente financeira, as infraestruturas, portanto, neste caso, o local onde se vai desenvolver, e, claro, a parte académica e científica e os estatutos, portanto, e todas as regras. Começando um bocadinho pelos recursos humanos, na autonomia dos recursos humanos, portanto, isto é muito importante, esta autonomia de recrutamento, que não haja influência de outros centros, de outras faculdades, portanto, há aqui uma autonomia que é importante, ou seja, os critérios que são definidos, quando é que se abrem os concursos, o júri, neste caso o júri tem sempre os parceiros internacionais que nos ajudam a definir, portanto, os melhores critérios, a escolher os melhores. Isto, como todos temos que fazer, são calls abertas, internacionais, portanto, tentar encontrar os melhores. Há aqui um desafio que tentamos ter salários competitivos, somos regulados pela lei nacional, mas tentar, de algum modo, compensar. Claro que temos muito, aproveito, será muito importante esta componente de Gender Equality nos processos todo de recrutamento, uma vez temos o nosso plano de igualdade de género na Universidade de Coimbra, resolvi logo falar aqui, e claro, encontrar, ou seja, são open calls, mas encontrar as pessoas que nós achamos que também poderão ser relevantes para concorrerem, ou seja, fazer a comunicação e divulgação é muito importante. E, claro, garantir que no início, apesar de se abrir em contratos, investigadores com contrato, garantir que vão ser abertos depois, isto responde um bocadinho ao que o Sr. Esperança já falou, a tenure track positions na Universidade de Coimbra. Portanto, nós por isso queremos os melhores, para ter essa garantia. Claro que depois, claro, podemos usar que Coimbra é um local fácil de viver, muito agradável, vibrante, inclusivo, cultural. Temos que usar todos estes para atrair os melhores nesse aspecto. E claro que na área do envelhecimento, a Universidade de Coimbra tem uma série de valências que vão ajudar o desenvolvimento do próprio MIA Portugal, noutras componentes tecnológicas, portanto, é o ecossistema relevante. Esqueci-me de dizer, claro, que a própria região é identificada como região do envelhecimento saudável em termos europeus, que também nos ajudou na candidatura. Claro que, em termos depois de infraestruturas, também é muito importante saber que nós na Universidade de Coimbra temos infraestruturas tecnológicas que ajudam ao desenvolvimento do próprio MIA, e mais interessante é quando estes projetos
começam a influenciar a própria instituição. Isto é muito interessante, que é o win-win, não é? Porque nós temos que nos adaptar, em alguns momentos, à própria estrutura do projeto. Em relação à autonomia, as infraestruturas separadas também é um desafio. Começamos agora, já contratamos os primeiros 2 investigadores responsáveis que estão a fazer a sua equipa. Neste momento estão num local separado, mas junto ao CNC, portanto, ou seja, para criar o seu corpo. Portanto, foi renovada uma zona que foi renovado especificamente para o MIA, e depois vamos ter um novo edifício. Portanto, aqui é que foi muito importante o apoio da Comissão de Coordenação da Região Centro, ou seja, já temos o projeto, já foi aprovado o financiamento, portanto, agora estamos no processo de construção que está tudo encaminhado, entre outubro e novembro vai começar. Portanto, será aqui, no local junto aos hospitais, portanto, a outras infraestruturas importantes para o desenvolvimento do próprio MIA, estará aqui assim, portanto, é no Polo 3. Portanto, e um projeto, o que se mostra aqui, que o projeto inclui não só laboratórios de acolhimento dos grupos do MIA, mas também todas as infraestruturas que permitam as outras componentes, nomeadamente de Advanced Teaching, que seja integrado tanto que é necessário, e também laboratórios específicos para a componente de translação e também de inovação. E pronto, podem-nos seguir e esperemos que o MIA venha contribuir para nos tornar em Portugal uma referência em termos de envelhecimento e que seja o magneto para atrair mais pessoas, nomeadamente aqui de Lisboa e de onde nos estiverem a ouvir. Por isso, concorram, temos lugares abertos e é tudo. É só passar aqui embaixo, não é? É isto, não é? Ok. Então, boa tarde, muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a descrever esta experiência e, em particular, ao professor José Paulo Esperança, vice-presidente da FCT. E aquilo que eu vou dizer aqui, obviamente, só me responsabiliza a mim e a mais ninguém, e, portanto, é uma opinião muito pessoal deste meu percurso que nos levou a ganhar na última call o teaming, a que demos este nome, Biopolis, e que eu queria dizer, em primeiro lugar, e dizer que o devo integralmente a uma pessoa extraordinária que não está aqui hoje e que se chama Eduardo Maldonado, que foi ou é o Senhor Europa em Portugal e que teve uma homenagem por parte, enfim, uma pequena homenagem no dia 29 de Abril, onde eu voltei a dizer isso. Se existe hoje este projeto, não sei se este projeto existe, vou-vos falar um bocadinho de um projeto que eu não sei se existe, vou-vos falar um bocadinho de um trajeto do sonho ao pesadelo e depois acabar com uma nota positiva, porque espero que este pesadelo acabe em breve, porque eu já não posso mais. E, portanto, como vos disse, isto prende-me apenas a mim e, portanto, o meu nome é Nuno Ferrão, muitas das pessoas que aqui estão não me conhecem, eu sou professor da Universidade do Porto. E o meu sonho era criar um centro de investigação na área da biologia, das ciências biológicas em geral, misturando o fundamental com o aplicado e, em particular, aquilo que se chama Evolutionary Biology ou Ecology and Evolution, digamos,
nos Estados Unidos, que é onde está a melhor investigação do mundo nesta área. Eu pude criar esse centro em 2003, portanto é um centro muito mais recente que a maior parte das unidades conhecidas, e esse centro chama-se CBio, e foi desde o início uma associação privada sem fins lucrativos. Foi desde o início uma associação privada sem fins lucrativos, com um nome horrível, muito feio, chamado ICETA, mas foi o que foi. E era, digamos, já no início, digamos, uma obrigação, porque não havia qualquer possibilidade de fazer qualquer coisa nessa altura que estivesse dentro da universidade. Mais uma vez, esta é a minha opinião. E, portanto, o CBio nasce em 2013, o CBio tem nota máxima na sua avaliação em 2008, o CBio é laboratório associado desde o dia 1 de janeiro de 2011, sem até hoje ter tido um único euro de apoio por parte do Estado português, mas é laboratório associado e na última avaliação teve a nota máxima como laboratório associado. Como vos disse, eu tinha visto ou tinha tido um contacto ligeiro com o que era o teaming na primeira call e não tinha gostado e, portanto, simplesmente nem percebia bem o que era realmente o teaming, até que em 2 noites e 2 dias no Convento da Rábida, o professor Eduardo Maldonado, que na altura chefiava o GPPQ, antes de ir para a ANI, me convenceu de facto que eu devia concorrer ao teaming e que tinha a certeza absoluta que se concorresse ao teaming iria consegui-lo. E portanto foi isso que eu fiz, foi isso que nós fizemos, chamámos-lhe Biopolis e criámos ou concebemos uma ligação ou uma opção que é diferente daquela que foi descrita, ou seja, nós não criámos um centro novo, o teaming permite isso, nós fizemos uma proposta de um upgrade de um centro já existente, ou seja, tornar o CBio num centro de referência mundial, ou seja, melhorar alguma coisa que já existisse no ecossistema português. Estávamos em 2016, quando isso aconteceu e quando o Eduardo Maldonado me convenceu, e, portanto, concorremos no final de 2016. Como sabem, o teaming é um processo longo, é o melhor instrumento que nós temos e aquilo que vou defender aqui é que o utilizamos extremamente mal e que poderíamos ir buscar muito mais recursos à Europa, porque este é o melhor mecanismo de financiamento e o mais robusto que nós temos. A ideia do Biopolis é esta que aqui está, que é misturar todos os setores da sociedade no mesmo campus. Este campus está localizado em Vairão, no concelho de Vila do Conde, e a nossa ideia é, então, juntar nessa cidade da biologia, que é o que quer dizer Biopolis, a academia, e, portanto, vamos ter naturalmente o CBio, porque é disso que queremos falar, o upgrade do CBio, mas outros centros de investigação associados, quer dentro da Universidade do Porto, quer na região norte, quer a nível nacional. O Estado, através do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura, por exemplo, o INIAV ou o ICNF, as empresas, e temos um conjunto muito significativo de empresas nacionais, estrangeiras ou multinacionais associadas, e, finalmente, o último setor, a sociedade civil, ou seja, as ONGs, as fundações, os museus e por aí fora. O percurso, portanto, do CBio era já um percurso muito estabelecido, internacional, mas a parceria surgiu naturalmente e um só parceiro, e portanto a escolha é uma escolha muito clara, é uma escolha de só queremos uma instituição ou no máximo 2 instituições em Portugal, com uma instituição no estrangeiro, num chamado país high performer, e escolhemos a França, e eu explicarei isso já à frente porquê. Como sabem também, é uma obrigação deste concurso haver independência de gestão, isso já foi referido antes, haver independência na forma de pagamento das pessoas, isto é, sair da grelha salarial a que nós estamos obrigados na universidade, e se estivéssemos obrigados a fazer isso na nossa associação, não íamos atrair ninguém nem reter ninguém, e portanto, obviamente, que podemos pagar acima
das grelhas, e só isso é que nos permite atrair e reter talento, e portanto formámos uma nova associação. Essa associação obviamente tem o nome de Biopolis, e aquilo que neste momento decorre naturalmente é a transferência dos ativos e passivos da anterior associação, que se chamava e chama ICETA, para a nova associação Biopolis, que irá gerir então este projeto. Este projeto tem então 3 participantes, 2 nacionais, um próprio CBio e a Porto Business School. E nós fomos contactar a Porto Business School precisamente por esta ideia de juntar os 4 setores, os chamados modelos de hélice quádrupla, num mesmo ambiente. Pôr os académicos, as pessoas que absorvem a investigação para fazer melhor gestão, que estão no Estado, as pessoas que estão nas empresas e que absorvem essa investigação para fazer inovação, e as pessoas que estão na sociedade civil, que absorvem a nossa investigação para compreenderem melhor, para se apropriarem desse conhecimento, para fazerem melhores escolhas na sua vida. E, portanto, é à volta desse campus de Veirão, no concelho de Vila do Conde, que este projeto eventualmente irá nascer, prolongando-se através de vários outros projetos, como, por exemplo, ali à direita podem ver o que é a Estação Biológica, o que será a Estação Biológica Internacional de Mértola, será a primeira estação biológica que existirá em Portugal, será a recuperação de um daqueles belos silos da EPAC. Aquele silo da EPAC está devante uma das vilas mais bonitas de Portugal, que é Mértola, como sabem, e foi possível trazer isto porque tínhamos ganho o teaming e fomos buscar recursos muito significativos à Comissão de Coordenação da Região do Alentejo para a construção desta infraestrutura fundamental, que será uma infraestrutura de nível, naturalmente, de nível europeu. Em relação à ciência, nós estávamos relativamente bem, ou bastante bem, no nível português. Podem ver ali, já o meu colega Gabriel Marré já mostrou hoje de manhã a capa da Science que fizemos o ano passado. Foi a primeira capa da Science feita integralmente num laboratório português na Universidade do Porto. É bom e mau dizer isto, não é? Como é que é possível que com mais de 100 anos não tenha acontecido antes? Mas de resto, digamos, os cerca de 400 investigadores que hoje trabalham no CBio publicam regularmente em jornais de referência multidisciplinares a nível global. A internacionalização é algo que também pode ser muito facilmente medido através do número de coautores dos artigos que saem e aí, enfim, estamos muitíssimo bem e, portanto, também nesse aspecto isso foi, digamos, relevante para a aplicação que fizemos. Depois, em termos de treino ou de programas doutorais, temos um dos programas de maior sucesso da Universidade do Porto, é o Biodiv. O Biodiv tem hoje mais de 100 alunos a fazer o seu doutoramento em vários locais e temos um subconjunto que faz os seus doutoramentos em África, numa rede de laboratórios que o CBio tem na África Austral e que eu há pouco apresentei e que foi também, ou é também relevante para este projeto. Podem ver aqui um bocadinho o que foi o ecossistema submetido. Este é já antigo, tem muitas outras adições, mas, portanto, basicamente a ideia de misturar a academia, e podem ver ali os 3 atores principais da concepção dessa proposta, o CBio, a Porto Business School e a Universidade de Montpellier, e depois mais uma série de outros laboratórios que estão associados à proposta, o Governo e as autarquias, naturalmente, o setor empresarial, onde podem ver desde empresas como a EDP, como a Sonai, como a Galp, ou multinacionais como a Total, por exemplo, ou como a BP, que estão hoje associadas através de um mecanismo que é um mecanismo extremamente interessante e que foi criado pelo professor Mariano Gago, que é um mecanismo das cátedras convidadas e que nos permite, digamos, num país que tem acentuados desequilíbrios, encontrar um mundo melhor na relação da academia com o setor empresarial e, enfim, um bocadinho dessas notas que eu deixo aqui, como, por exemplo, o apoio da Total a todo o trabalho de investigação que estamos a fazer, neste caso particular em Angola,
ou a Cátedra EDIA Biodiversidade, e a EDIA, como sabem, é, digamos, a empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alentejo, que vai ser precisamente instalada na Estação Biológica Internacional de Mértola. Como é evidente, existem muitos outros aspectos relacionados com a comunicação e a disseminação de tudo o que se faz no âmbito das ciências biológicas hoje. É a agenda do planeta, é a agenda do mundo, não temos outro e, portanto, já ouvimos falar aqui do Pacto Ecológico, do Green Deal, da estratégia From Farm to Fork, da estratégia europeia da biodiversidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, faz parte já de todo o nosso jargão diário. E é isso, naturalmente, que fazemos. E, portanto, queremos chegar às pessoas e uma das formas que posso desde já adiantar é que vamos fazer um protocolo de colaboração com um jornal de referência para que tudo aquilo que nós façamos possa ser acessível a todas as pessoas, todas as semanas. E, por outro lado, digamos, com o auxílio da Porto Business School, fazer esta ligação entre a academia e a empresa e, ao mesmo tempo, digamos, desenvolvermos todo o modelo de sustentabilidade, porque o teaming é um projeto de longo prazo. O teaming é um projeto de 10 anos. É um projeto de 7 anos de financiamento e 10 anos de monitorização para que se perceba que, de facto, houve um upgrade desse centro e depois não descemos ou não caímos quando desapareceu esse financiamento. E, portanto, este é, digamos, o impacto que eventualmente nós gostaríamos de ter no caso deste projeto vir a desenvolver-se cabalmente, coisa que eu ainda não sei. E gostava de terminar com esta imagem, fazendo a diferença, e nomeadamente com um agradecimento especial a uma pessoa que está aqui presente, a doutora Rosalia Vargas, porque tenho aqui imagens do que é um sonho nosso, é um sonho comum, que é a recuperação de uma velha estação aquícola em Vila do Conde, que foi feita por alguém extraordinariamente importante em Portugal, que foi o professor Augusto Nobre, que foi, como sabem, grande investigador no princípio do século XX na Universidade do Porto, depois reitor, depois ministro, e que fez 2 infraestruturas extraordinárias, uma para estudar o mar e outra para estudar os rios. Esta é a estação aquícola para estudar os rios, está no Concelho de Vila do Conde, onde nós estamos, e, portanto, vamos ter esta parceria para o recuperar e o transformar e ampliar um centro de ciência viva que já existe e, se for esse, obviamente, também o desejo da professora Rosalia Vargas, eu acho que é, e também, já agora, permitam-me só dizer, hoje, 30 de junho, é um dia especial para mim, faz 4 anos a Galeria da Biodiversidade, é outro dos meus grandes projetos, que foi a transformação da Casa da Sofia de Melbrenner Anderson num centro de ciência viva que tem esse nome e que nos conta a história da vida. E, portanto, se quiserem saber mais sobre isso, podem visitá-la ou ouvir, dentro de 15 dias, um programa da TSF chamado Encontros com o Património, onde se cruza biologia, literatura, ciência, arte, arquitetura, paisagem, etc, etc, etc. Mas eu gostava de deixar aqui ao Rui, por favor, que eu não consigo. Portanto, o crescimento do CBio é um crescimento sempre muito sustentado, como vos disse, e, portanto, quando em 2016 o Eduardo Maldonado me diz que a visão que tínhamos para o CBio era exatamente aquilo que a Comissão esperaria e me convenceu, eu posso-vos dizer que trabalhar 3 anos nesta proposta foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Foi absolutamente maravilhoso construir este processo com todos os colegas do CBio, com todos os colegas da Porto Business School e, sobretudo, com todos os colegas de Montpellier com quem nós trabalhávamos desde a fundação do CBio. E porquê é que nós criaríamos o teaming? Precisamente para pôr o CBio, ou colocar o CBio, como um dos principais centros de investigação do mundo, a nível global, na área das ciências biológicas, na área da biodiversidade, na área da sustentabilidade e da biologia evolutiva, ou seja, da compreensão da vida em geral. O teaming serve para isto, porque o teaming é um instrumento que nós dispomos, que nos oferece
mais recursos, ou seja, por causa dos montantes que são disponibilizados e que são mobilizados, e por causa do período de tempo de financiamento, como eu referi, e monitorização. É uma bolha, é uma ilha de estabilidade. Portanto, são 7 anos. Agora, no próximo programa quadro, há uma ligeira diferença, vão ser só 6. Mesmo assim, são muitíssimos recursos e é uma bolha de estabilidade durante um período muitíssimo interessante. Para além do mais, obviamente, dinheiro ou recursos que funcionam como semente, seed money, seed resources, para podermos, de facto, construir uma estrutura que será, ou que poderia ser, dentro de 10 anos, muito diferente. Como vos disse também, e também a professora Cláudia Cavadas, há 2 maneiras de fazer isto. Ou queremos criar um novo laboratório, um novo centro, porque a ciência assim o exige, a oportunidade nos proporciona, ou então queremos transformar alguma coisa que já existe, que está bem estabelecida e que pode subir a um nível de topo, com recursos que são significativos. É o meu caso, é o caso do CBio. E então, depois do Eduardo Maldonado me ter convencido e de nós termos tido um mês para preparar a primeira fase, os resultados saíram, de facto, em março de 2017. Os resultados das centenas de propostas que foram submetidas para as 30 finalistas. E era sobre isto que eu vos queria mostrar e deixar aqui algumas notas de possível modificação ou de possível visão para o futuro ou de oportunidade para mudarmos aqui alguma coisa. Isto foi o resultado dessas 30 finalistas. Estes 30 finalistas, estas 30 propostas finalistas, receberam um financiamento de €500 mil da Comissão Europeia para trabalharem durante 1 ano e meio, ou seja, até novembro de 2018, durante 1 ano e meio, fazendo um plano de negócios, fazendo um business plan, que depois iria ser novamente avaliado e depois sujeito, eventualmente, a uma entrevista. E reparem, nos 30 nós estamos mesmo mal. Tivemos 2 propostas, uma das quais foi eliminada nesta fase. Era uma proposta do UNEC aqui em Lisboa. Mas há ali um exemplo. Em 30, Chipre meteu 10. E, portanto, quer dizer, eu conheço um bocadinho da ciência cipriota, enfim, conheço um bocadinho da ciência europeia, e é impressionante como é que Portugal não pode estar no lugar de Chipre. Nós devíamos ser Chipre ali. Claramente devíamos ser Chipre. Porquê é que nós não somos, de facto, Chipre? Eu gostava de deixar essa mensagem aqui bem clara. Reparem que Chipre meteu 10 propostas, e foi o país que depois ganhou mais propostas no fim, em todas as áreas. Estas são as 4 áreas em que a FCT se organiza, com os seus conselhos científicos. E reparem, nas 4 áreas, puseram nas ciências sociais e humanas, puseram nas ciências naturais, puseram nas ciências da engenharia e puseram nas ciências da saúde. Ou seja, é evidente que havia uma claríssima organização, uma claríssima preparação da estrutura cipriota para ir buscar recursos significativos ao teaming, e foi exatamente isso que aconteceu. Reparem também, é importante olharmos para esta radiografia, porque eu continuo a dizer que nós devíamos querer ser Chipre. Chipre é um exemplo de como ir buscar recursos que são muitíssimo mais relevantes do que era shares ou IRCs ou outras coisas, que esses são complementares sobre este. E reparem, esta é um bocadinho, digamos, a radiografia colaborativa de Chipre relativamente a todos os projetos nas 4 diferentes áreas que eles colocaram na fase final. Podemos vê-lo melhor desta maneira, ou seja, é evidente que relativamente, digamos, às nossas 2 opções, aqui a opção MIA e a opção CBio, há aqui uma pequena diferença. Há mais instituições cipriotas do que quaisquer outras, embora isso, digamos, não se traduza em algo muito significativo. Isto é, a mensagem importante aqui é que o número de instituições do país low performer que submete deve ser 1 ou 2 no máximo, porque a partir daí
torna-se uma federação e claramente não é isso que a Comissão pretende neste programa e no teaming. Podemos ver melhor a radiografia de com quem se relaciona a comunidade científica aqui. O Eduardo Maldonado falou muitas vezes nisto. O programa, de longe, o país que ganha mais, ou que tem mais recursos no teaming é a Alemanha, como não podia deixar de ser, porque a maior parte dos países que são elegíveis para o teaming são os países de leste e, portanto, é natural que isso aconteça, e também com Chipre acontece, e veem que a Alemanha é de longe o parceiro que é o que foi mais escolhido para as propostas que foram à fase final. É interessante também reparar que tudo isto hoje seria diferente, porque na próxima call os cipriotas já não vão poder concorrer com a Inglaterra, provavelmente, e também não vão concorrer com a Grécia, porque a Grécia desceu de divisão. Portanto, a Grécia aqui, de uma forma também absolutamente inexplicável para mim, estava nos high performers na altura em que nós nos candidatámos. Hoje está nos low performers, o que é mais consentâneo com aquilo que sabemos também sobre a ciência naquele país. Mas uma das coisas que me pediram foi exatamente qual foi o caminho, que caminho é que trilhámos, porque é preciso ter, obviamente, um histórico para podermos ganhar um upgrade de um centro já existente. E, portanto, podem ver, aquilo é uma coisa, uma notícia do Público de 2012, onde o Sibiu aparecia já no número 1, está ali em número 1, da instituição que mais atraía dinheiro da Europa, através de um programa que na altura se chamava Capacities e que nós usámos para construir uma plataforma genómica no Sibiu em 2012, a que se seguiram depois outros instrumentos como as EraShares e, por causa da relação que já existia desde o início com Montpellier, a formação de um LIA. Um LIA é um mecanismo que o CNRS tem para fazer um laboratório internacional associado. LIA quer dizer Laboratoire International Associé, e esse foi um dos aspectos mais fundamentais, mais importantes na avaliação da candidatura. É que havia uma ligação internacional que era, em primeiro lugar, extremamente sólida, continuada, e Montpellier, nos anos em que a proposta foi submetida, subiu a número 1 do ranking de Xangai nesta área, à frente de Oxford, Davis ou Berkeley, o que diz bem da qualidade da investigação feita em Montpellier. E, portanto, a escolha do parceiro, no nosso caso, foi claríssima, natural, seria a França e seria uma única instituição, a Universidade de Montpellier, através de todos os seus recursos naquela zona. Portanto, em primeiro lugar, notar que, de facto, a questão da independência é absolutamente fundamental. Um dos mails que eu recebi nos últimos meses da Comissão Europeia foi uma prova ou uma carta de renúncia ao poder sobre o Biopolis da Universidade do Porto, o que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária, mas foi, e portanto é preciso ser muito claro em relação a isso. Naturalmente, digamos, o business plan e a visão futura, onde a associação entre uma instituição como o Sibiu e a Porto Business School parece estranha, mas funcionou extraordinariamente bem. E, naturalmente, a escolha do parceiro, ou seja, um parceiro que nós já conhecíamos, com quem tínhamos relações sólidas, com quem tínhamos relações de muitos anos, em muitos aspectos da formação, da publicação, da investigação e por aí fora. E, portanto, a pergunta, no fundo, é se nós podemos ser como Chipre, ou seja, se podemos ir buscar muito mais recursos a este programa ou não. O que eu vos posso dizer é que ganhámos o teaming em primeiro lugar, no dia 2 de abril de 2019, e desde aí foi o inferno. Ou seja, eu hoje estou, digamos, não sei se vai haver projeto ou não, porque foi o absoluto inferno burocrático. Eu não vou-vos poupar aos detalhes, teria muitos detalhes para dizer, mas aquilo que eu gostava de dizer é que nós temos uma impreparação total para apoiar este tipo de programas. Uma coisa é ganhar um ERC ou uma EraShare que não tem implicações em termos de envolvimento do país, não há nenhuma implicação, ganhamos pelo
pelo mérito que temos, e não temos ou não ficamos a depender de ninguém, quer ao nível nacional, quer ao nível regional. Mas o teaming não. O teaming estamos a falar de quantidades muito significativas, onde o país tem que se comprometer. E, portanto, quando eu me candidatei, fui à procura de quem é que se ia comprometer comigo, porque nós queríamos ir buscar mais dinheiro à Europa. E aquilo que me foi dito na altura foi que não podia ser, digamos, nada que ocorresse ao nível nacional, mas teria que ser ao nível regional. E, portanto, naturalmente, que tendo o CIBIO a sua sede na região norte, em Vila do Conde, no Conselho de Vila do Conde, foi a CCDRN que digamos, se comprometeu a fazer esse matching funds para a Comissão Europeia. O que aconteceu foi que não havia nenhum instrumento que pudesse, na Comissão de Coordenação da Região Norte, não havia nenhum instrumento que fosse equivalente ao teaming, ou que pudesse apoiar o teaming, ou que fosse espelho em relação ao teaming. Se eu tenho 15 milhões da Comissão, mais uma série de recursos também preparados para 7 anos, eu tenho que ter um instrumento igual aqui a nível nacional, se quiser fazer alguma coisa bem. Não havia e, portanto, durante 1 ano e meio, a Comissão de Coordenação, com toda a boa vontade, arranjou um instrumento que se chamava Apoio ao Desenvolvimento da Investigação Empresarial e Transferência de Tecnologia. Não tem nada a ver com o apoio ao teaming, mas era o que havia. E, portanto, montou essa solução para fazer os matching funds. Mas disse, atenção, tem que gastar tudo em 3 anos. E, portanto, enfim, porque estes dinheiros têm gavetas temporais, vai ter que gastar tudo em 3 anos, aconteça o que acontecer. Se não gastar, perde o dinheiro. Pronto. Ok, muito bem, sim senhora, não havia outra solução. Tive que comunicar com Bruxelas dizendo isso. E vamos tentar aqui fazer um exercício, já que tínhamos connosco a Porto Business School, a criatividade financeira serviria também para isso. E, portanto, quando íamos a chegar com essa solução, eis que muda a Comissão de Coordenação. E, portanto, mudou a Comissão de Coordenação da Região Norte sem que houvesse a chegada do compromisso final ou da demonstração final desse compromisso. E quando finalmente foi possível estabelecer contacto com a nova Comissão, estava tudo mal. E, portanto, toda a solução que tinha sido mandada estava mal. É preciso começar do início. E, portanto, foi preciso recomeçar toda a solução outra vez, mas os prazos mantinham-se. Ou seja, neste momento, eu ainda não tenho a demonstração final dos matching funds da Comissão de Coordenação e tenho 2 anos para gastar 15 milhões. Tenho que gastar 15 milhões até ao último dia de junho de 2023. E, portanto, não creio que vá haver qualquer alteração a isto que eu estou a dizer. Eu não sei como é que vou gastar 15 milhões de euros até ao fim de 2023, em 2 anos. Não sei como é que vou não gastar o dinheiro de Bruxelas, porque eu tenho que justificar despesas de Bruxelas para mostrar que o projeto está a funcionar. E, portanto, o que eu pedia para terminar, e acho que nós devíamos querer ser Chipre, acho que nós tínhamos toda a obrigação, porque temos um sistema científico que tem hoje mais de 300 unidades de investigação, que eu acho também um delírio, mas, mais uma vez, isto prende-me a mim apenas. Acho que Portugal, que vale 2% da economia europeia, não pode ter 300 e não sei quantas unidades de investigação. Mas pronto, é assim. Mas eu acho claramente que nós, se tivéssemos um sistema organizado, devíamos ir buscar dezenas ou centenas de milhões a este instrumento. Acho que podíamos ser Chipre. No estado atual, nem pensar, porque não temos qualquer capacidade de fazer um apoio adequado àquilo que este instrumento nos oferece. Portanto, eu ainda não sei, para terminar com uma nota positiva, eu ainda não sei se este projeto vai ocorrer
ou não, apesar de todo o apoio que tenho tido. Por exemplo, o presidente da nossa comissão de instalação, a professora Cláudia Cavadas, falou, uma das obrigações é o engenheiro Paulo Azevedo, não é um excelentíssimo presidente da comissão de instalação, mas de facto é muito complicado existir ou podermos fazer este tipo de coisas quando não estamos minimamente preparados a nenhum nível, nacional ou regional, para, digamos, apoiar programas europeus que sejam pluriprogramáticos. Não há, não temos. E, portanto, deixo esta nota. Era muito importante, porque a próxima call está aí, a próxima call do teaming, que teve o seu orçamento muito reforçado, está aí. Na minha perspectiva, aquilo que nós devíamos fazer era criar um instrumento adequado de apoio ao teaming, um instrumento adequado que fosse espelho ao teaming, para além de melhorarmos a nossa própria organização, para que pudéssemos, usando as instituições que já temos, porque é essa também a minha perspectiva, nós temos hoje instituições, de que o CBIO é um exemplo, que facilmente ganhariam, ou pelo menos iriam a uma segunda fase do teaming, se tivéssemos essa visão e essa organização. E, portanto, não sabendo se o Biopolis vai acontecer ou não, eu espero obviamente que sim, mas posso-vos dizer que estou hoje muito cansado, depois de 2 anos e 3 meses, sem poder dizer que sim, sem poder ter uma resposta, e como o engenheiro Paulo Azevedo anteontem numa reunião referia, o facto impensável de termos passado de uma situação em que ganhámos em primeiro lugar, com a instituição francesa número 1 do mundo, até ao ultimato da Comissão Europeia a dizer que o projeto vai ser cancelado. Seria a segunda vez que teríamos um teaming cancelado. Seria uma pena que isto acontecesse e, portanto, eu pedia às pessoas que têm alguma capacidade... Como? Por razões muito difíceis. Eu não sei quais são as razões, mas... Claro, eu não sei quais são, é factual, o meu também é factual. A única coisa que eu gostava, e estou aqui perante uma pessoa que tem essa capacidade, ou que tem pelo menos esse conhecimento, e também aqui o coordenador, o presidente, diretor do Conselho de Laboratórios Associados, nós precisamos, se queremos concorrer a um instrumento destes que vale tanto a pena, precisamos de construir um instrumento adequado de apoio a programas deste género. Obrigado. H2020 versus o Horizonte Europa. Portanto, aqui as experiências são de projetos implementados dentro do anterior programa quadro. O teaming no Horizonte Europa tem uma organização diferente e, portanto, em vez de ser 2 calls para uma primeira fase e depois uma segunda fase, em que a primeira fase era o business plan e a segunda, então, a implementação do projeto como um todo, no teaming no Horizonte Europa temos uma call com 2 períodos de submissão. E, portanto, no primeiro passo, vai ser avaliada a excelência e o impacto científico e, por isso, tem um deadline que abriu a call ontem, por acaso no portal do Horizonte Europa ainda não está dado como aberto, mas supostamente abriu ontem, com deadline de outubro, e esse é o documento preliminar que submetem no primeiro passo, encarem isto como uma pré-proposta, e depois, com o deadline de outubro, e depois terão até setembro de 2022 para o processo de avaliação do primeiro passo, comunicação dos resultados, e em setembro de 2022 é que é o deadline do segundo passo, e aí sim tem que ter o compromisso formal do financiamento complementar. Em relação, outro esclarecimento, em relação ao UK, são elegíveis
até à data é o mesmo procedimento como ao ERC. Em prova em contrário, são elegíveis, as negociações neste momento eles são elegíveis para tudo, exceto no programa Erasmus, como é de vosso conhecimento. E em relação ao parceiro internacional que escolhem, não é necessário que seja de um país não widening. Desde que seja um centro de excelência, ele tem a ser considerado um centro de excelência. Portanto, daqui a 10 anos, e se tudo correr bem, tanto o MIA como o Biopolis podem ser parceiros de entidades cipriotas, por exemplo, que querem implementar o seu centro de excelência. E por isso, era só estes breves esclarecimentos que acho que é importante na escolha dos parceiros, que não está limitado aos outros países do EU 15. E então, pronto, agora acho que ainda temos aqui 10 minutos para questões da audiência. Obrigado por estes esclarecimentos, que são muito importantes, e, portanto, é pôr mãos à obra, não é? Agora, bom, nós tivemos aqui 2 relatos muito importantes, não podíamos ter outros, de facto, temos aqui 100% da amostra do universo neste aspecto e, portanto, foram aqui descritos, de facto, digamos, os processos e a complexidade disto, mas também, julgo que ficou também uma nota muito clara da relevância e da importância que tem esta questão, e é por isso que nós temos aqui esta sessão. Mas, por favor, temos aqui ainda 10 minutos para algumas questões que possamos agora discutir nesta fase. Por favor. Cumprimento as 2 intervenções, claro, conheço bem os investigadores e são do melhor que temos. Cláudia, foi excelente. Eu uso a palavra excelente, não uso a palavra excelência, nunca. Foi excelente, a comunicação é de grande qualidade o projeto que têm, de melhoria da qualidade de vida, de luta contra o envelhecimento, ou retardá-lo, ou melhorar essa qualidade, quem não quer, a todos os níveis sociais, físicos, psicológicos, etc. Portanto, têm um trabalho de uma enorme qualidade. O projeto Biopolis, que o Nuno Ferran apresentou, é um projeto belíssimo, excelente, e ele fez e ainda está a fazer a via sacra. Não é admissível. Não podemos aceitar isso. Eu conheço a razão do outro projeto Teaming ter sido suspenso pela Comissão Europeia. Não é o caso deste, é o caso de um projeto que todos estamos a fazer muita força para que seja feito. Tem pessoas de qualidade para o fazer e, se não for feito, é algo que é inqualificável para o nosso país e não é justo para os investigadores que fazem esse trabalho. E agora só uma nota, porque foi dito aqui na sala, eu acho que a palavra excelência, nunca vi tanta repetição, deve ter sido umas 35 vezes. Não é à força de repetir excelência que a alta qualidade acontece. Em 2014 foi escrito um artigo pelo Joy no The Guardian, Joy Slinger, acho que é esse o nome, pesquisem, The Guardian, Against Excellency, vale a pena ler. Não temos que andar a reboque de palavras. É tão estranho até que instituições científicas se autodenominem de excelência. Quando forem avaliadas e não forem excelentes, o que é que lhes acontece? Portanto, é uma perseguição de um nome, eu sei que foi uma moda dos Estados Unidos e da Comissão Europeia, foram criados centros de excelência, mas a par disso foi feito um trabalho que não é à força de repetir a palavra, não é de todo. E o exemplo temos aqui do Nuno Ferran e do Biopolis. É um projeto, esse sim, de excelência, e está em risco de não ser feito. E isso não é admissível. Portanto, o meu comentário foi de indignação
e de respeito pelo trabalho que os investigadores têm nesses projetos. Não sei se posso dizer algo. Sim, por favor. Eu acho que não é preciso microfone, não. Eu queria só agradecer as palavras da doutora Rosalia Vargas, com quem, aliás, trabalho há muito tempo e, aliás, faz parte deste projeto, ou fará parte deste projeto. E queria só partilhar aquilo que disse. A partir do momento em que, num projeto desta natureza, num projeto desta exigência, num projeto desta dimensão, quando se é capaz de ganhar isto para Portugal e quando se é capaz, peço desculpa de dizer isto, mas de ficar em primeiro lugar em centenas de propostas que envolvem as melhores universidades da Europa e do mundo, essa via sacra não é admissível. É ao contrário. Devia ser ao contrário. A partir do momento em que alguém traz isto, é capaz de ganhar isto, devia ter, todas as mordomias do mundo, todos os apoios do mundo para que pudesse, de facto, concentrar-se naquilo que é capaz de fazer, o que eu acho que ainda sou capaz de fazer, que é concretizar aquele projeto, concretizar aquela visão com as pessoas, naturalmente, que me ajudaram a concebê-lo. Esta via sacra de 2 anos e 3 meses é pura e simplesmente indescritível. A assinatura que eu fiz a semana passada, do termo de aceitação, foi um momento de imenso desprazer. Foi um momento de quase já vencido pelo... Isto é uma confissão quase que vos faço. Eu não sei se vou recuperar desta via sacra, é uma coisa que eu vou, digamos, pensar nestes próximos tempos, porque de facto não quero voltar a passar por uma coisa destas e acho inadmissível e, portanto, faço minhas as palavras da doutora Rosalia Vargas. Acho indigno que depois de 3 anos de trabalho, depois de um apoio extraordinário de todas as instituições, isto se possa passar em Portugal. Acho absolutamente indigno. Eu queria só dizer que concordo plenamente e acho que agora, se calhar, até uma das estratégias seria usar precisamente as experiências das pessoas que conseguiram sobreviver e que encontraram vários obstáculos para tentar criar, não sei, um tal centro de apoio em que haja este know-how do que é preciso. Mas a minha pergunta era mais, e peço desculpa se foi falado na primeira intervenção, mas eu cheguei um pouco atrasada, do ponto de vista prático, até que ponto é que esse matching tem que ser a nível governamental e, portanto, aquilo que está desenhado, ou se há maneira de tentar pensar num plano B de um apoio mais a nível empresarial ou de outras instituições onde seja mais fácil, neste caso concreto, fazer algo que não dependa da burocracia difícil que se está a encontrar. Eu acho que também era... Eu posso dizer alguma coisa, mas acho que é uma questão mais institucional. Se há alguma limitação institucional. O problema, pronto, fundamental aqui, e eu queria só dar um pouco esta nota. Eu não ia responder exatamente, mas ia dar uma pequena pista relativamente a isso, mas eu acho que é melhor... No caso do Sibiu e do Biopolis, que temos falado um bocadinho sobre isso, e portanto tenho aprendido muito sobre essa questão, há já um envolvimento do setor privado também absolutamente extraordinário, e nesse aspecto é uma coisa que me parece muito importante, e era muito bom que se reforçasse mais este aspecto. Nós temos, em muitas áreas da nossa economia, é evidente que Portugal não tem grandes fortunas, nem tem grandes milionários, há uma acumulação capitalística reduzida, é verdade. Mas há alguns casos de pessoas que têm capacidade para resolver estes problemas, isso há, e há quem o pudesse fazer. E, infelizmente, não tem havido muita mobilização nessa área, mas se há alguma exceção a isso, até é neste caso concreto que estamos aqui a analisar. Portanto, eu acho isso uma questão muito importante. Agora, o que eu queria, talvez para dar aqui uma nota um pouco mais positiva, era o seguinte: há um conceito de economia que é o First Mover Advantage,
Eu acho que aqui há um problema de first mover disadvantage, ou seja, o primeiro processo é o mais duro de todos porque vem levantar todos os obstáculos possíveis e imaginários. Eu tenho grandes esperanças, sinceramente, que as próximas tentativas e os próximos passos permitam já ter parte do terreno desbravado por este trabalho pioneiro. Quer dizer, isso é inevitável que tenha que acontecer, a não ser que nós não tenhamos capacidade institucional para aprender com as coisas. E, efetivamente, este mismatch temporal entre certos instrumentos e aquilo que é a exigência especificamente do teaming é uma coisa um bocado inaceitável. Quer dizer, alguém teria ter resolvido este assunto. Mas acho que era melhor entrarmos no concreto. Não, é assim, mais uma vez, a única coisa que eu lhe posso dar é a minha experiência e, essencialmente, os conselhos que fui recebendo ao longo deste processo de 3 anos por parte dessa pessoa extraordinária que eu volto a referir, que é o Eduardo Maldonado. E, portanto, foi ele que me ensinou basicamente tudo o que sei sobre como construir um programa teaming como a própria ideia era o envolvimento dos 4 setores em que as nossas sociedades estão organizadas, ou seja, Biopolis quer dizer isso, na nossa proposta seguia já um financiamento comprometido por parte do setor empresarial superior a 20 milhões de euros e, portanto, fazê-lo assim, posso-lhe dizer que não é nada fácil, não é? Não é nada fácil, mas é evidente que tive apoios muito significativos, volto a dizer, e nomeadamente uma pessoa que se revelou sempre excepcional em todos os aspectos, que é o nosso presidente da Comissão de Instalação cessante, o engenheiro Paulo Azevedo. É importante fazer isso, porque se formos fazer uma proposta teaming com os 15 milhões que a Comissão dá e os 15 milhões de matching funds que o país low performer é obrigado a colocar, posso lhe dizer que o projeto cai de imediato. Portanto, basicamente não há nada que passe no crivo do teaming que não tenha orçamentos da ordem dos 90, 100 milhões de euros envolvendo tudo ou todos os setores. Não é? É muito difícil fazê-lo sem apresentar um orçamento competitivo. Portanto, isso estava presente na proposta. Aliás, é evidente que o facto disso existir na proposta foi também aquilo que fez com que o nosso projeto ficasse em primeiro lugar. Foi também isso. Agora, aqui a questão não é essa. A questão é que, digamos que o projeto é constantemente monitorizado pela Comissão Europeia, porque obviamente é, digamos, um flagship, estamos a falar de dezenas de milhões de euros e, portanto, vai estar permanentemente sob escrutínio e sob observação. Segundo, porque há outra coisa que funciona e, a meu ver, funciona muito bem. É que há uma comissão de auditores que é externo a todo o processo, portanto, que avalia não só o nosso próprio comportamento enquanto entidade gestora, como avalia a própria Comissão Europeia. E, portanto, posso-lhe dizer que a nossa primeira audição deixou os auditores absolutamente espantados, não é? Perante todo este percurso. Portanto, enfim, é o que é. Esperemos esperemos, eu espero muito, hoje já não espero nada em relação ao Biopolis, enfim, neste momento preciso mesmo de fazer um reset, porque preciso mesmo, mas espero muito que isto sirva, como o professor José Paulo Esperança estava a dizer, que isto, digamos, sirva como aprendizagem nossa para criarmos um instrumento mais adequado e uma forma mais adequada de lidar com este tipo de programas. Isso é o que eu espero. Espero que seja possível retirar ensinamentos daqui para que essa via sacra que a doutora Rosalia Vargas referiu não aconteça. Deve acontecer exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Talvez eu possa acrescentar.
Em relação a esse financiamento METS, no nosso caso foi da Comissão de Coordenação da Região Centro e a própria Universidade de Coimbra. Portanto, mas claro que não chega, está ali, quer dizer, chega, mas não, temos que ir à procura de mais para garantir, portanto, a sustentabilidade. Mas pronto, na proposta foi esse o caso. Portanto, e nesse caso aqui tivemos, portanto, muita sorte mesmo do compromisso na altura, Presidente da Comissão de Coordenação, portanto, que agarrou o projeto, é como se fosse um projeto da CCDRC, ou seja, pronto, aí foi uma grande vantagem. Portanto, e continuamos a ter o apoio da Comissão de Coordenação para outros projetos. Claro que os instrumentos, isso já tinha sido pensado o instrumento para essa compensação, portanto, tivemos essa vantagem, apesar de ter mudado o Presidente, mas a informação já estava, portanto, não tivemos esse problema. Vamos tendo outros, e é uma coisa que também queria reforçar, é realmente a constante monitorização da Comissão Europeia, ou seja, não podemos dar passos em falso, ou seja, tem que ser muito bem, estamos sempre a ser vigiados e, portanto, isso, pronto, tem que correr bem neste aspecto, mas que é difícil, e neste caso aqui a própria instituição também tem que se adaptar a toda esta dinâmica, que não é, apesar do tempo parece muito, mas é muito rápido a passar, ou seja, para se conseguir concretizar. Portanto, e são muitos recursos humanos a contratar, por exemplo, e que torna muito difícil. Obrigado, estamos quase no limite de tempo, mas por favor... Sim, sim. Não, só dizer que eu sou agente científico da Embaixada da França, dizer que a Embaixada, obviamente, aqui agora melhorou? Não? Agora sim, ok. Sou agente científico na Embaixada da França, só para dizer que obviamente, apoiamos na medida em que podemos, que é um pouco, é mais um apoio, enfim, institucional, político que conseguimos fazer, o projeto Biopolis, que é obviamente um projeto importante para Portugal, mas também para a França, porque os financiamentos para o país de high performance também são importantes, então também um projeto importante para a França. E devo dizer que, como sabem, o diretor de Relações Internacionais do IRD, o Instituto de Recherche pour le Développement, estava aqui até agora, participou de uma sessão e conheceu vários parceiros possíveis em Portugal, e foi impressionado pelos números quando conversamos com ele ontem. E então não é comum para Portugal, mas também não é tão comum para a França. Então, claro, que nós da Embaixada apoiamos isso com toda a força. A segunda questão que tinha era justamente mais a professora já respondeu, era porque eu vi que o instrumento, ou pelo menos a Comissão de Desenvolvimento da Região Centro também foi quem apoiou o projeto MIA, ou quem está a apoiar, não é, na fase 2 do projeto MIA. Mas entendo que os instrumentos são um pouco diferentes. Tem essa limitação de tempo também, que como houve no Biopolis, que vai ter que gastar também num período de 3 anos e não de 7? No caso da construção do edifício, sim. Ok. Mas aí a construção do edifício então já é mais ok. Que é mais não, ou seja, é um desafio muito grande. Muito grande, ok. Então também... Pronto. Então... Eu nem quero abrir esse pacote, não é? Então também tem um tipo para ver que as soluções que foram encontradas são, então, as mesmas, ou seja, e reforça toda a mensagem que, se calhar, tem que haver outros tipos de soluções. E o terceiro comentário, que é muito rápido, é só para dizer, eu vi que os seus parceiros internacionais, eu vi quais são, que são obviamente muito, muito bons. Obviamente fiquei muito triste de não haver parceiro francês, mas só para recomendar que o Institut Pasteur de Lille também tem sua estratégia sobre envelhecimento, então se calhar ao longo do projeto, junto com os outros, pensa neles também para também participarem desse belo projeto. Obrigada, porque nós sabemos sim. Eu queria só, se me permitir, Paulo, agradecer, foi uma falha minha, agradecer ao Vincent Marrinhol o empenho, o apoio extraordinário durante todo este tempo da Embaixada de França em Portugal e, nomeadamente e pessoalmente, a senhora embaixadora Florence Manjan, que o fez múltiplas vezes e presencialmente
denotando, de facto, um apoio que eu considero absolutamente excepcional. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que foi uma sessão muito esclarecedora, muito clara, transparente, e espero que não seja assim desmoralizadora. E queria também deixar só uma notazinha, e portanto temos grandes esperanças que este instrumento extraordinário, de facto, seja desenvolvido no país, e que nós, não é para nos tornarmos uma espécie de Chipre, é para efetivamente trazermos para a nossa comunidade científica recursos de dimensão significativa e que reforçam muito a cooperação internacional. E por último, queria só referir que em relação à França, agradeço muito essa sugestão, mas a verdade é que em relação à França nós temos um número muito vasto de parcerias de sucesso e, portanto, a cooperação internacional com a França tem sido um contributo muito importante para nós conseguirmos o tal 1,6% até aqui e o sonho dos 2%. Obrigado e boa continuação da conferência que está quase... Obrigada.